Olá, crismandos, a paz de Jesus, salve Maria, Deus abençoe a todos. Fazendo um resumo da última aula que nós tivemos. Primeira aula falamos sobre a criação, né? Deus criou o céu e a terra, criou as coisas invisíveis e as coisas visíveis, criou os seres espirituais, os anjos, os arcanjos, e depois foram criando, né? Os seres visíveis, criou, né, as plantas, os animais, e por último Deus criou, né, a sua maior criação, que é o ser humano, né, o ponto alto da sua criação, né. No segundo encontro, né, estudamos um pouco sobre o pecado original, né, e o pecado original e na nossa vida também, né, e o pecado original. E no terceiro encontro, que é esse, né, que eu estou fazendo um resumo, falamos sobre o pecado original e suas consequências, né? Então, na criação, né, Deus criou com toda a sabedoria todas as coisas. Criou o céu e a terra, as coisas invisíveis, né, os seres espirituais, que já estudamos, né? No sexto dia, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Vimos que a serpente, né, que está escrito, né, em Gênesis 3, é uma simbologia dos anjos decaídos, dos anjos, né, que foram expulsos do céu, né, por não haver mais lugar para eles, né, os anjos decaídos, porque antes de Adão e Eva caírem, né, houve a queda dos anjos. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 391, né, fala sobre a queda dos anjos, né. Partimos aqui agora. Deus criou em sua natureza os anjos bons, né. Então os anjos foram criados bons, né, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa, né. Consiste numa opção livre que os anjos têm. Assim como nós, eles têm a opção, né, de adorar ou não adorar a Deus. Então, eles consistem numa opção livre que rejeitam radicalmente e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Então, eles tiveram, né, Deus certamente revelou algum plano que os anjos, né, se rebelaram. Alguns estudiosos falam que são a criação, né, ou Jesus Cristo, né. Assim como o ser humano, Deus colocou os anjos à prova. Não sabemos qual prova foi essa, mas alguns estudiosos acreditam que Deus revelou o seu plano da vinda de Jesus a Maria, né, e os anjos teriam que servir, né, seu filho, né, ser humano, e Maria. Então os anjos já não tinham mais lugar para eles no céu e foi precipitado à terra. Lúcifer e seus anjos estão querendo destruir a sua criação, não podendo destruir, né, o seu Criador. Os anjos decaídos, eles querem destruir a criação, ferindo então o ser humano. Eles iriam ferir a Deus, né? Então os anjos, né, a liberdade é um risco que Deus nos deu para podermos adorar a Ele, né? Sem essa liberdade não podemos adorar a Ele livremente, né? Nos tornamos robô se caso não tivéssemos essa liberdade, né? Deus não fez a gente como um robô, como um pai que dá liberdade ao filho, né? Quando ele vai para algum lugar, né? Um pai, uma mãe dá uma liberdade para o seu filho ir a algum lugar, mesmo sabendo dos riscos que tem, né? Certos lugares, eles confiam e dão a liberdade para que ele vá. É assim conosco também. Deus nos dá a liberdade para poder
seguir, né? Poder adorar ou não adorar a Ele. Então Deus, né, cria o homem e a mulher, Adão e Eva, e dá essa liberdade a Ele, coloca eles, né, no jardim, né? E esse jardim, né, esse ambiente que foram criados para Ele, Deus coloca eles, Adão e Eva, para administrar todo, né, o ser vivo, as naturezas, e o que ele mais, né, Deus queria com ele era um relacionamento de amor, de pai para filho, né? E esse relacionamento ele foi quebrado quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, né, da árvore da sabedoria do bem e do mal, né? Sabemos que Deus colocou 2 árvores no jardim, né, no meio do jardim, e deu a instrução para que eles não comessem da árvore da vida, né? Tinha a árvore da vida e a árvore da sabedoria do bem e do mal. E eles foram desobedientes, né? A serpente induziu eles a comerem, mas eles foram, né, por opção livres, né? Porque ouviram a voz da serpente e aquela voz sedutora a convenceu eles de comerem. Mas sabemos que o pecado, né, quem comete somos nós, né? Não devemos terceirizar os nossos pecados, não devemos terceirizar os pecados que cometemos, porque sempre é uma decisão livre, uma decisão nossa. Então, o pecado, né, nada mais é que uma ofensa a Deus, né? É o desprezo de Deus, né, ao amor a si próprio, né? O amor a si próprio até o desprezo de Deus. Então, o pecado que cometeu Adão e Eva da desobediência, né, sofreu umas consequências, né? E vamos falar dessas consequências daqui a pouco. Então, continuando aqui, né, as consequências dos pecados, para entender os nossos pecados, né, a natureza, né, dos nossos pecados, temos aqui na essência, né, a essência do pecado, né, de Adão e Eva e as consequências da sua desobediência, né. A primeira consequência que temos aqui é a perda da graça santificante, né, a perda da amizade com Deus. Nós, quando pecamos, a gente sente, né, a gente perde essa amizade com Deus, né? Esse relacionamento de amor, ele é quebrado, né? A gente tem um relacionamento de amor com Deus, ele é quebrado, né? E nós escondemos, né? Ali em Gênesis fala que Adão e Eva se esconderam da face do Senhor de medo, né? Por medo, ouviu os passos do Senhor no jardim e se escondeu. É o pecado, é o que acontece com o pecado. Quando pecamos, nós nos escondemos da face do Senhor. Essa quebra de amizade, ela gera outra consequência também, né? As desordens dos relacionamentos, né? Já um homem que já não ama mais a Deus não consegue amar o seu irmão, o seu próximo. Então é uma desordem, né? Consegue os relacionamentos, né, homofetivos, né? Ali gera um geramento da sexualidade, né? Então Adão, né, e Eva, eles quebram, né? E quebram a amizade com Deus, gerando também a quebra da amizade, do relacionamento com o ser humano. Então o homem já não consegue mais viver com amizade, né, nos relacionamentos, né, da sexualidade. E até mais à frente vamos estudar, né, Caim, né, mata seu irmão Abel por inveja, né? Então, o primeiro, né, homicídio relatado aqui na Bíblia, né, Caim mata Abel. Então, a partir daí surgem as desordens nos relacionamentos. A terceira consequência também é os males físicos, né? A dor, a doença, tudo entra no mundo. A doença é a consequência do pecado, né? Associada aos males físicos, a morte no corpo, né? A separação do corpo e da alma.
né? Antes, né, não existiria a morte, né? Então a morte entra também nessa questão da consequência do pecado. Uma quarta consequência, as desordens do nosso ser, nossos sentimentos, né? Dentro de nós, nossos pensamentos. Antes, Adão e Eva as coisas era ordenado para Deus, né? Agora dentro de nós, os nossos pensamentos, nossos afetos, nossos sentimentos são todos bagunçados, né? Como se tivesse uma batalha dentro de nós, né? E essa batalha, ela é um combate interior, né? Então, sofremos essa batalha, queremos até fazer o bem, mas às vezes fazemos o mal. Então essa batalha que existe dentro de nós, nem sempre conseguimos fazer o bem, nem sempre. Então esse combate interior que tem dentro da gente, a gente precisa vencer, né? Esse combate, ele é tão importante, né? Esse combate interior é mais importante, né, do que as obras do maligno, né? Então dentro de nós, né, habita o bem e o mal, né? Então às vezes queremos fazer o bem e acabamos fazendo o mal, né? Então essa desordem também do nosso ser, né? E depois do pecado ele desorganizou todo esse nosso ser. E um dos pecados, né, mais graves, né, das consequências mais graves é a morte eterna, né, a morte da nossa alma. Quando nossa alma se separa do nosso corpo, né, ela tem um destino, o céu ou o inferno, a morte eterna. Então, esse é o pior, né, porque a nossa alma, ela tem um lugar, né? Deus deseja, né, que nossa alma vai para o céu. Então, à medida que vamos pecando, né, nos tornamos escravos do pecado, né? E o pecado, ele nos escraviza, né, através das drogas, das bebidas, dos adultérios, do roubo e esses pecados, né? Quando a gente é escravizado pelos pecados, né? Uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, uma pessoa que está escravizada por algum vício, né? Essa pessoa, ela tem dificuldade de ter um encontro com Deus, ela tem dificuldade, né, de poder achar. Até ela quer, em certo momento, encontrar com Deus, mas os seus vícios não deixam, né? Então, essas são as consequências, né? E a morte eterna, né, a perda na nossa alma para o inferno, ele é o pior mal que podemos nos ter, né? Deus nos quer que nossa alma vá para o céu junto dele, né? Para que um dia, né, podemos ressuscitar junto com ele, né? Então é isso. Essa aula foi só para um resumo da aula passada, né? E eu vou colocar aqui para vocês. E hoje, na quarta-feira, às quarta-feiras, a gente vai iniciar o quarto encontro, né? O quarto encontro, ele vai falar sobre o pecado e a corrupção na humanidade, né? Depois que o pecado entrou, né, através de Adão e Eva, houve, né, ele espalhou, né? O pecado, ele espalhou pela humanidade. Então a gente vai estudar um pouquinho como esse pecado espalhou pela humanidade, através dos filhos de Adão e Eva, né? Até chegar na humanidade, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz de Jesus.